Olá, pessoal, boa tarde. Desejo e espero que todos estejam bem. Muito obrigado pela presença de todos nesse segundo encontro aí de capacitação do DataTalks e do BI DataTalks. Algumas orientações anterior à passagem da palavra para a professora Andréia. Gostaria de pedir aí durante a fala dela, se vocês puderem deixar o áudio desligado, né, para não dar interferência na fala dela. Durante a fala da Andréia, por favor, anotem todas as suas perguntas e questionamentos, assim a gente pode depois abrir para discussão e tirar dúvida diretamente com ela. E talvez não ficou claro na minha fala da última apresentação, que foi no dia 25 de abril, é que durante todas as falas dos dias, né, dos encontros, a gente vai ter a oportunidade de já tirar a dúvida diretamente com o palestrante, hoje novamente com a professora Andréia. E também, além dessa oportunidade, no dia 8 de julho, nós teremos um dia exclusivo para somente tirar dúvidas. Não teremos nenhuma fala nesse dia. Então, a Andréia vai falando com a gente hoje, por exemplo, falou com a gente no dia 25/4, no próximo encontro, 23 de maio, teremos a Marisete. E aí a gente vai mexendo no sistema, né? A gente vai mexendo, olhando, vendo as sugestões que foram apresentadas nas palestras e pode, então, permanecer ou surgir novas dúvidas. Então, anotem tudo isso, que aí no dia 8 de julho, aí vocês terão a oportunidade de conversar com a Jaqueline, e a Jaqueline vai estar somente para nos esclarecer essas dúvidas que ficaram durante esse período que a gente ficou mexendo com essas sugestões dos palestrantes, tá bom? Então, esse é um esclarecimento que eu gostaria de fazer. E aí, para não delongar muito, novamente gostaria de agradecer a Andréia Petri pela sua disponibilidade de estar novamente conosco nesse evento de capacitação do DataTalks. Andréia, muito obrigado e tenha uma excelente fala. Obrigada, professora Camila, obrigada a todos pela presença. Então, hoje, o objetivo da aula é a gente conversar um pouquinho sobre as fichas de agrotóxicos. Da mesma forma que eu falei na minha última aula, o nosso objetivo é mostrar a funcionalidade do sistema e a gente não vai abordar as questões clínicas relacionadas a essas exposições e intoxicações. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a minha tela. O professor Cabelo está pedindo uma autorização para compartilhar a tela. Será que é alguma coisa errada aqui? No momento que eu faço, tá? Eu compartilho. Apresentar. Na apresentada, eu coloco ali a tela inteira, uma janela, aparece se você precisa. Não é possível compartilhar sua tela, você precisa de permissões. Deixa eu ver aqui, normalmente você foi naquela setinha ali embaixo, apresentar agora. Isso. Exatamente. A tela inteira? A tela inteira? Aí na hora que eu clico, aparece essa mensagem, que não é possível compartilhar essa tela. Você tentou compartilhar uma janela? Sim, também. Uma guia também. Uhum. Tudo está pedindo autorização. Pois é. Aí eu coloquei dispensar, ele sai da tela. A única opção que me dá. Estranho. Tá, deixa eu ver Talvez se... eu sair da sala e aconteceu esse retornar. problema. Pois é. Faz essa opção, por favor. A tela inteira. Aí continua com a mesma mensagem. Eu vou sair, eu acho que e já volto para a sala. Tenta logar com a Andréia Petri, na hora que você for logado, tá? Isso, tá. Uhum. Vou fazer isso, só um minuto. Perdão. Não, tranquilo.
Pessoal, vou fazer um teste. Professora Daniela, deu certo o seu compartilhamento. Obrigado, tá? Por nada. André, agora acho que conseguiu, hein? Você está sem o som, você está sem áudio. Vamos ver se agora vai aparecer a tela do DataTalks. Faz favor. Vou botar para lá. Só um minutinho. Aqui tem que compartilhar. Você tem que ficar com a tela outra. Tá aparecendo a tela para vocês? Tá sim, sua tela do DataTalks. Isso mesmo. Ah, ok. Perfeito. Desculpe, gente. Problemas de informática, né? Que a gente às vezes... Bom, na aula passada, a gente conversou um pouco sobre o sistema. Eu mostrei para vocês todas as telas, né, que a gente utiliza no caso dos animais peçonhentos. E para o agrotóxico, né, para as intoxicações e exposições a agrotóxicos não é tão diferente assim. Existem, claro, alguns campos que são mais específicos, né, que a gente vai conversar. Mas só passando, né, lembrando a vocês, né, da importância dessa tela principal, né, que ela está mostrando para a gente, então, os casos em acompanhamento, os casos graves, a quantidade de fichas que aguardam revisão, né, que a gente conversou um pouquinho também na última conversa, e o total de atendimentos que o centro executou no ano. Bom, quando a gente vai começar, né, uma ficha nova de agrotóxicos, a gente tem que sempre lembrar que tipo de ficha que nós estamos tratando, né? Se na ligação de que, né, do nosso solicitante é um paciente, uma vítima humana, a ficha vai ser humana. Se foi um animalzinho de estimação, um animal de produção, vai ser animal. E se for um e-mail ou um telefonema solicitando informações, até uma visita, né, de alguém, aí a gente abre a ficha de informação. Lembrando do que a gente conversou também, né, na aula anterior, que é bem importante a ficha de informação, né? Até o professor Camilo salientou que elas sempre contam como produção do centro, né? Então, qualquer pergunta que for feita para vocês, registrem, né? Que isso também é importante ser salvo, ser guardado. Em relação aos animais peçonhentos, a exposição, como eu expliquei, ela é praticamente toda individual. Nos agrotóxicos, a gente pode, com exceção dos enxames de abelhas, que pode até acontecer uma exposição coletiva. Mas os agrotóxicos é possível de a gente ter. Aí, nesse caso, quando a gente clica em exposição coletiva, é quando tem mais de uma pessoa
ou mais de um animal envolvidos na exposição. Aí, se você colocar aqui o total de fichas, por exemplo, foram 3 animais ou 3 pessoas, vai ser mais fácil o preenchimento, porque o sistema, ele salva algumas informações em comum para essas 3 fichas. Então, por exemplo, o nome do profissional que ligou para a gente, informações do atendimento, o solicitante, o tipo de exposição, são campos que ficam salvos pelo sistema. Aí, na hora de preencher, ajuda bastante a equipe, né? Porque, às vezes, meter até 10, 15, 20 pessoas, né? E preenchendo fichas da maneira coletiva fica bem mais fácil do que o preenchimento individual. E lembrando também que, né, o sistema salva a data e o horário que a gente faz o registro do atendimento. Bom, iniciando uma ficha humana de um suposto paciente intoxicado por um chumbinho, vamos dizer assim, né? Que seria a nossa história de hoje. Então, o sistema vai mostrar para nós a data e horário do atendimento, como eu falei, e a gente vai descrever aqui qual foi o meio de atendimento. Se foi telefônico, né? Ou se foi presencial. O presencial, ele acontece quando a nossa equipe vai até o leito, conversa com o paciente, né? Ou outro meio de atendimento, que aqui daí entram, normalmente, né, mais associado a informações. A gente não preenche muito nos casos humanos. Que aí seriam, né, através do e-mail, uma informação, uma busca ativa, ou enfim, outros tipos de meio de atendimento que não se aplicaria, então, nem o telefônico e nem o presencial. Hoje em dia, né, com as mídias e os aplicativos de mensagem, eles estão sendo bastante utilizados, né, no envio da solicitação de informações para os centros, né. Nós aqui temos, né, um telefone que é conectado, que tem o WhatsApp instalado, um telefone celular, e volta e meia a gente recebe, né, algum tipo de solicitação de atendimento pelo aplicativo. Aqui, Ô, não sei Andréia, se... Oi? rapidinho, será que se a gente aumentar a sua tela aí vai ficar muito grande? Vê se faz um teste aí para a gente ver, que está um pouquinho pequeno as letras. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Porque na minha tela que eu estou conversando, ela está na tela inteira. Isso, aí, o que você faz? Lá no Ctrl canto... mais? Ctrl mais, esse vai certo. Isso, né? Isso. Pronto, melhorou? Isso. Não, melhorou muito. Agora ficou bem grandão. Bom, Isso, perfeito. tá certo. Então, aqui, né, o sistema, então, aqui a gente vai informar, né, se o atendimento foi telefônico ou presencial. Se for presencial, inclusive, a gente tem outras opções, né, além do nosso centro, se for no hospital ou no outro serviço. E aqui no responsável pelo preenchimento, né, vai aparecer o nome de quem atendeu e quem está preenchendo. Se tiver um supervisor na mesa, né, de atendimento, a gente digita aqui o nome da pessoa, né? Por exemplo, aqui você colocaria a doutora Adriana Barotto, que é uma médica que trabalha com a gente, colocaria ela aqui na supervisão. Então, é aquela pessoa que quando a gente conversou, né, que seria no atendimento um profissional mais experiente, que ficaria meio que supervisionando as atividades da equipe, né, durante aquele turno de trabalho. Bom, na aba solicitante, eu vou fechar. Lembrar também, né, que sempre quando tem asteriscos ao lado, né, da nossa informação a ser digitada, são campos obrigatórios. Então, aqui o sistema já está me avisando que eu não coloquei o local onde foi realizado o atendimento, né? Então, já fica vermelhinho, avisando lá. Bom, o solicitante seria o nome do profissional e a categoria dele, né? É importante sempre anotar o nome, né, da pessoa, porque na necessidade de acompanhamento a gente precisa ter essa informação. Estado e município, né, de origem desse solicitante também é bem importante. E se o contato aconteceu através da residência, colocar o tipo de contato, se foi, né, o telefone celular da pessoa, o telefone fixo, enfim, sempre registrem esse telefone, porque a gente pode precisar em algum momento, né, entrar em contato com essa pessoa, ela não vai fazer parte de uma instituição, a gente não vai ter o telefone dela,
né, salvo no sistema, mas a gente precisa conversar com ela. Então, sempre procurem né, ter essa informação do solicitante. As informações do paciente, né, novamente a gente pode procurar ele através de informações do Cartão Nacional de Saúde ou CPF, colocamos os dados relacionados a ele. Importante sempre informar e perguntar, né, se a paciente estiver numa fase que ela fértil, né, ali entre a adolescência até os 59 anos, se é gestante. Se a idade da pessoa for abaixo de 10 anos e acima de 60, o próprio sistema já coloca que não é aplicável. Mesma coisa se for o sexo masculino. Já preenche esse campo automaticamente aqui. Questões relacionadas à raça, né, à escolaridade, à ocupação, principalmente se o acidente for ocupacional, né, porque se for feito um trabalho científico ou uma coleta de dados referente a acidentes ocupacionais, a profissão desse indivíduo ela é bem importante também. O país, o estado e o município onde ocorreu, né, a exposição. E o contato do paciente, ele para alguns casos ele é importante, mas se o atendimento foi a nível hospitalar ou foi assim, relacionado a agrotóxicos, é uma situação bem particular a gente ter o telefone de contato dele, mas é possível também preencher aqui ao lado nesse campo. Em relação a gente tem uma infinidade de agentes que são classificados como agrotóxicos dentro do sistema. E eu queria mostrar para vocês a classificação, né, por exemplo, os carbamatos, né? A gente vai ter o carbamato não determinado no momento da ligação ou do atendimento presencial. Sabe-se que é um carbamato, mas não se sabe qual é especificamente o produto, né? Se é o chumbinho, que lembrando que a gente só caracteriza, né, esse agente se for aquele carbamato utilizado como raticida clandestino, né, comprado de maneira irregular, no formato, né, das bolinhas, dos pelletzinhos escuros, aí a gente até classifica quando a gente tem certeza, né, nessa categoria de agente. E a gente tem outras possibilidades, né, ele pode ser um carbamato ou organofosforado, ele pode ser não determinado, quando a gente não sabe se o inibidor de colinesterase é carbamato ou organofosforado. Então, tem, assim, uma possibilidade enorme de agentes que podem ser utilizados. Então, saber qual é esse agente é muito importante. Mas, se a gente não souber e se tiver dúvidas, né, existem essas opções que podem ser utilizadas no sistema. Ou é um carbamato, um organofosforado, ou né, no caso do chumbinho, pode ser os dois, né, quando não se sabe a origem, ou se tem certeza que é um carbamato. Então, tanto para os organofosforados quanto para os carbamatos, existem essas várias possibilidades de preenchimento. Já os outros agentes, eles podem ser procurados pelo seu nome comercial, né, se ele estiver disponível na base de dados da Anvisa, que foi o local de onde, né, essa informação foi retirada, ou então pela substância química, né, que faz parte desse produto. Então, no momento do atendimento, principalmente quando for agrotóxicos, é muito importante ter conhecimento do agente. Se o médico, né, o enfermeiro, no momento da ligação ou do atendimento não souber, insistam para que a família seja alertada e que ela possa trazer ou uma foto ou o rótulo desse produto. O que a gente percebe que em algumas situações, infelizmente, esses produtos eles são alicotados e colocados em outros recipientes. E aí a gente não tem muita informação relacionada ao conteúdo, que é uma garrafa PET com um líquido marrom e que é, né, ao lado da vítima, né, da intoxicação. Aí acaba sendo um maior desafio para a equipe, né? Também a questão clínica daí é importante de ser avaliada, questão laboratorial também, né, com a pesquisa e determinação da colinesterase, da pseudocolinesterase. Então, também vão ser importantes nessa descoberta do agente, né?
Existe também possibilidade de, né, ter algum agrotóxico que ainda não consta nossa base de dados, porque a gente sabe que, infelizmente, está existindo uma certa facilidade na aprovação do uso, né, desses produtos. Então, também tem um campo onde a gente pode solicitar o cadastramento desse novo produto, né. Outros dados em relação a... Deixa eu só preencher aqui um chumbinho de novo. Aqui, de quantidade, apresentação, dose ingerida e especificação, já são um pouco mais complicados a gente preencher no caso desses produtos, né? Esse campo aqui acaba sendo muito útil para os medicamentos. Aqui no complemento a gente até pode digitar, né, o nome do produto, se a gente tiver a substância química somente aqui, né? O nome comercial, existe essa opção também de ser digitado nesse campo complemento. Já na exposição, quando a gente conversou sobre animais peçonhentos, né, a opção de aguda e única seria o tipo de exposição bastante comum, praticamente o que a gente deve sempre preencher nesses casos. Agora, quando é agrotóxico, a gente já tem outras possibilidades, porque a gente pode atender um caso de intoxicação crônica por esse produto. Não só uma intoxicação única, aguda, que seria um caso, por exemplo, de uma tentativa de suicídio. Então, vai depender bastante da história, né, a informação que a gente vai utilizar aqui no preenchimento do tipo de exposição. Isso também é um fator bem importante a ser considerado no momento, né, que o nosso solicitante liga, né, para a gente ter certeza do que a gente vai preencher aqui nesse campo. A duração, que seria o campo aqui ao lado, né, o preenchimento ele está mais associado aos casos de exposição crônica, né, ou então de uma exposição mais prolongada, um agrotóxico, por exemplo, a pessoa fez o uso, né, por aspersão, sem EPI desse agrotóxico, por 3 a 4 horas, aí a gente pode preencher aqui também no campo duração, que seria a duração, né, da exposição. Aqui em cima, a gente coloca o tempo decorrido, quer dizer, o próprio sistema até preenche para a gente, né, calcula. E aqui embaixo é a duração, seria o período em que esse paciente ficou exposto ao produto. Então, pode ser em horas, minutos ou até meses, né, ou anos, de acordo com o tipo de exposição que houver. Além disso, o local de exposição ele também pode ser variados, né? O local de trabalho é bem importante ser colocado no sistema quando for um caso de circunstância ocupacional, né? E o local de trabalho, ele não precisa ser uma fábrica ou um comércio, nada disso. Se o paciente estiver trabalhando, foi um agricultor, estiver na lavoura, e lá acontecer a exposição, é o local de trabalho que a gente deve preencher. Então, independente de onde ele esteja, se ele estiver trabalhando, seria um acidente ocupacional. A zona, bastante comum, né, os acidentes acontecerem na zona rural, no caso de exposições agrotóxicas, porém, nos casos de tentativa de suicídio, a gente tem bastante registros em área urbana. Então, aqui também é bem variada né, a zona em que ocorre. As vias também, quanto para os animais peçonhentos, mordida, picada e contato, eram os que mais a gente tinha, e cutânea ou ignorada para os casos de suspeita, aqui a gente pode ter várias vias, né, de onde aconteceu, né, de introdução ou do contato com esse agrotóxico. Lembrando sempre da diferença entre duas vias, que seria a respiratória e inalatória, e a via nasal. Quando a gente fala em nasal, seria, assim, uma pessoa que teve contato, né, com o usuário de cocaína e que ele aspirou aquele pozinho. Aí seria uma via nasal. Ou uma mãe que foi, né, pingar um medicamento no narizinho do seu bebê. Agora, quando o paciente inala aquele agrotóxico no ambiente ou
mesmo fora dele, né, é respiratória. E às vezes acontece uma certa confusão entre essas outras vias, essas duas vias, mas é importante salientar que elas são bem diferentes, né? E que o mais comum nesse caso, a nasal praticamente não vai existir com os agrotóxicos, mas a inalatória respiratória, ela é uma via bem importante. Além disso, as circunstâncias, né? A gente tem uma série de circunstâncias importantes aqui, e lembrando que a ambiental, no caso dos agrotóxicos, ela até pode ocorrer, mas é um evento extremamente raro, né? O que a gente vai mais encontrar mesmo seria ocupacional, né? E também tentativa de suicídio, uso indevido, inclusive violência, maus tratos e homicídio também é uma circunstância, né, que pode ocorrer em relação aos agrotóxicos. Mas a reação adversa seria relacionada a medicamentos e cosméticos e alimentos, né, não tem a ver. Tentativa de abortamento também pode ser uma via possível, mas a gente observa mais, né, ocupacional, tentativa de suicídio e acidental como as vias mais comuns no caso das circunstâncias de exposição. Isso quando é um agente único, né, quando é agrotóxico, porque também pode acontecer do indivíduo estar alcoolizado e daí fazer uso do agrotóxico, né? E aí fica uma dúvida na cabeça da gente, porque existiu um abuso, né, por parte do consumo de bebida alcoólica, mas também teve uma tentativa de suicídio relacionada ao uso do agrotóxico. E aí a gente coloca, será que a gente considera abuso e tentativa de suicídio, ou a gente só coloca tentativa de suicídio? Também é uma questão um pouco polêmica, né, porque tem centros que acham que sim, que pode, né, ter essas duas circunstâncias, mas outros acham que seria a tentativa de suicídio, por exemplo, seria a circunstância mais importante entre as duas, num evento como esse, né? Então, é uma pergunta um pouco difícil de ser respondida nesses casos, né? É o mais particular de cada centro mesmo, como que eles veem esse tipo de situação. Aqui a gente procura considerar, num caso como esse, né, de um paciente alcoolizado que ingeriu o agrotóxico, né, e tentou suicídio, somente como tentativa de suicídio. A gente não considera, nesse caso, o abuso. As manifestações clínicas, então, a gente vai ter, né, uma gama de manifestações, né? Primeiro a gente faz a classificação da gravidade inicial do caso, né, que ele pode ser nula quando não tem nenhum sintoma, absolutamente nada. Leve, né, um sintoma muito pequeno, moderada é uma situação um pouco mais intensa de sintomas, e a grave quando há risco de morte, né, para o nosso paciente. Aí, no caso da fatal, se, né, o paciente foi a óbito antes do atendimento, já chegou, né, em óbito lá, e ignorada se a gente não sabe. Aqui nas manifestações clínicas, é bem importante falar que a gente tem aqui no campo, no lado direito, a categoria. Então, no momento de procurar no sistema os sinais e sintomas, é bem importante utilizar a categoria, porque facilita bastante para encontrar os sinais e sintomas, né, que foram relacionados no caso. Então, por exemplo, se a gente for nas digestivas, a gente vai encontrar, se o nosso paciente teve vômito, né, náuseas, a gente vai encontrar aqui mais facilmente. Se a gente não categoriza aqui, elas vão aparecer todas nesse campo. Aí vai ser um trabalho maior para localizar qual sintoma ou sinal que a gente está procurando. Então, eu recomendo que você sempre categorize antes de procurar o sinal e o sintoma que interessa, né, para o preenchimento da ficha. Do tratamento, né, então, a gente vai ter vários tipos de procedimentos médicos aqui, né, descritos, e também da mesma forma como eu falei da categoria lá dos sinais e sintomas, a gente também pode procurar aqui para facilitar um pouco a busca,
algumas categorias discriminadas aqui ao lado, né? Que também facilitam muito no momento de descrever o tratamento. Importante lembrar também que a gente tem essas categorias aqui de preenchimento, né? Então, se eu colocar, por exemplo, esse antídoto aqui, que não tem nada a ver com agrotóxicos, a gente pode informar aqui no sistema. Se, por acaso, o médico ele já prescreveu o ácido folínico, o paciente foi medicado, antes da ligação, foi uma medida já tomada. Aí a gente vai clicar aqui. Se, por acaso, se for um caso assim da gente orientar que para aquela situação esse medicamento ele é importante e a gente orienta a dose direitinho, a gente clica aqui em medida orientada. E se eles realizaram esse procedimento, a gente pode clicar aqui em medida realizada. Então a gente fez um acompanhamento, explicou para eles que nós tínhamos feito uma orientação anterior sobre a necessidade do uso, né, do medicamento, e aí eles nos informaram, sim, foi feito em tal horário, tal dose, daí a gente clica aqui. No caso de soros, né, que a gente vai utilizar o anexo, então, pode ser, inclusive, nos antídotos também, esse anexo aqui, ele é bem importante, para a gente poder preencher dados sobre os antídotos. Exames laboratoriais, a gente tem essa função aqui de inclusão de exames, onde a gente vai procurar aqui os exames necessários, por exemplo, a colinesterase aqui seria um exame bastante importante nos casos de intoxicação, né, por agrotóxicos inibidores de colinesterase, e aí a gente vai ter esse exame anexado aqui a essa aba. Aí, se quiser incluir o resultado, né, se for necessário, a gente clica clica aqui do ladinho, e coloca a data e o horário em que o exame foi realizado, o resultado, né, e adiciona. Aqui eu posso colocar que esse exame foi feito hoje, às 14 horas, o resultado, e adiciona. Então, assim eu teria nessa tela a informação do exame, né, o valor de referência nessa linha azul aqui embaixo, e aqui ao lado, né, a data e o horário de realização desse exame. A história. Muito importante, principalmente em casos de tentativa de suicídio ou maus tratos, enfim, todos os casos que envolvem, né, que a gente vai usar o Datatox no preenchimento, faça o preenchimento mais detalhado possível da história. A história sempre vai ficar gravada aqui no nosso sistema para todos sempre, então, se houver necessidade futura, né, de uma solicitação judicial para informação desse caso, uma história bem escrita, bem descrita também, elas vão ajudar muito, não só a gente enquanto centro, né, mas aos órgãos de interesse, por exemplo, a polícia, a promotoria, enfim, quem precisar de uma informação relacionada a esse caso. Então, não preencha só uma linha, procure descrever direitinho tudo que ocorreu com esse paciente. Se for necessário, acompanhamentos também sejam bastante descritivos em relação a essa situação. Lembre-se que é bem importante. Aqui embaixo, a gente vai ter informações sobre a fonte da qual a gente utilizou informações para passar para o nosso solicitante como deve ser o manejo daquele paciente. Então, pode ser uma monografia própria, né, que foi produzida pelo próprio centro, pode ser uma base de dados tipo Toxibase, pode ser a bula, que aí não tá, aqui ela não aparece, mas eu posso colocar outra e colocar aqui bula. A ficha de produtos químicos também, né, pode ser utilizada aqui, enfim, são as fontes que a gente utilizou no momento da informação inicial para o nosso solicitante. No caso dos agrotóxicos, as imagens, elas podem ser anexadas também, e principalmente a gente pode ter do rótulo do produto, ou do produto em si, né, para a gente tentar elucidar da sua coloração,
Então, uma garrafa PET sem rótulo, eles podem fotografar e mandar para a gente. E algumas manifestações que o paciente pode ter, por exemplo, lesões na boca. Essas imagens também podem ser anexadas, né, à ficha. Isso torna mais rica a informação, mais completa, né, possível o nosso registro. Os anexos, eles são sempre arquivos em PDF, né? Então, no anexo, a gente pode colocar informações sobre o produto, sobre o agrotóxico, se a gente não tiver muita coisa nas bases de dados, mas a gente utiliza a bula dele para consultar. Eu posso anexar aqui na ficha, eu posso anexar os resultados de exames do paciente, né? Além de digitá-los lá na aba exames, eu posso utilizar essa aba anexos para manter o registro, né, desses exames encaminhados. Mas eu lembro para vocês que é muito, muito importante que esses, além do anexo, que seja digitado na aba exames os resultados. Porque se a gente for fazer um trabalho científico e precisar dos dados, a gente, pelo nosso sistema de BI, né, a variável exame, ela está presente lá para ser extraída. Só que se tiver só no histórico ou então no acompanhamento, essa informação se perde. Aí, para o pesquisador ou para quem precisar informar dados para o novo protocolo terapêutico, por exemplo, vai ser um trabalho bem grande ter que digitar novamente, né, do anexo para a aba exame, para aí você ter os dados possíveis de serem analisados. Quando a gente fala em revisão, né, da ficha, é importante que o revisor também avalie esse campo, né, porque se os exames, eles constam na ficha, mas não constam na aba exames, a gente tem que orientar sempre a equipe e fazer essa transcrição, porque assim a gente vai conseguir resgatar esses valores e esses exames, senão ficar extremamente difícil e complicado, e bem mais trabalhoso. Então, se a gente conseguir fazer isso todos os dias, a cada ficha, com certeza vai ser menos trabalhoso e os nossos dados cada vez mais corretos e precisos. O acompanhamento, ele vai ser realizado, né, dependendo da gravidade do caso, se é um paciente que precisou de antídoto, se é um caso que requer a realização de exames, né, laboratoriais. Então, o acompanhamento ele vai ser sempre registrado, né, a data e hora, e ser agendado. E aqui no campo encaminhamentos, a gente vai sempre digitar aquela informação que vai ser útil para quem estiver acompanhando o caso, porque nem sempre vai ser a pessoa que fez o primeiro atendimento que vai dar prosseguimento, né? Dependendo do tempo entre o atendimento e acompanhamento, pode ser um colega da gente do outro turno. Então, por isso é importante na descrição a gente dar, assim, um pitaco do que está acontecendo nesse atendimento. Por exemplo, estamos aguardando amostras para a realização dos testes laboratoriais. Né, se o município onde ocorreu, o hospital, né, onde ocorreu essa intoxicação, se responsabiliza por enviar a amostra e aí a gente precisa dela para poder prosseguir na investigação do caso. Então, a gente descreve amostras sendo encaminhadas. Se for para acompanhar a realização de exames, da mesma forma, a gente escreve ali, verificar como que o paciente se encontra, né, estado geral. É sempre bom, uma frase ou duas já resolvem bastante. Se é um caso que requer acompanhamento médico, também pode ser descrito nesse campo, né? E isso tudo auxilia e agiliza um pouquinho o nosso trabalho. Então, sempre lembre de preencher. E a cada vez que muda, né? Se você não altera esse encaminhamento, ele vai permanecendo sempre o mesmo na tela nossa inicial. Então, quando o acompanhamento for feito novamente e tiver outras situações a serem avaliadas desse paciente,
é só incluir no sistema que vai aparecer na tela inicial. Andréia, pode ir preenchendo ali no acompanhamento, seria muito bom se você preenchesse, mostrasse o balão, fosse para frente e para trás, porque tem gente que não preenche esses acompanhamentos. Essa é uma aba que as pessoas têm muita dúvida, por não fazer um processo de trabalho organizado com acompanhamento. Então, seria muito bom se tu preenchesse, voltasse, abrisse a ficha, isso ajudaria muito. É que depois eu ia mostrar as fichas já preenchidas para eles, com esses campos, né? Mas assim, aqui na data, então a gente pode colocar a data de hoje, que esse acompanhamento vai ser às 18 horas, e aqui está agendado o acompanhamento. Né? Opa. E aqui a gente vai descrever o que é para ser feito, então, aguardando amostras. E a gente insere aqui. Aí já está aqui certinho, né, a descrição, quem é que escreveu, e fechamos a telinha. Aí, se eu for realizar o acompanhamento, né, que já foi agendado, eu venho aqui nessa abinha, e daí vai aparecer aqui o horário, né, do acompanhamento. Eu ligo para o hospital e pergunto, e converso, né, por exemplo, com uma enfermeira que se chama Célia. Aí aqui eu venho e coloco, né, a informação dela e o nome. Aqui vai estar completado com, né, a localidade e a instituição já vão fazer parte do acompanhamento, porque foram descritos lá no momento do atendimento, a não ser que o paciente tenha sido transferido, que daí a gente precisa pesquisar, né, a nova instituição, aqui nesse campinho. Senão, o sistema é bonzinho e ele vai reescrever para a gente. E aqui na evolução, que é o local onde a gente vai descrever, então, né, todo o que a gente conseguiu obter de informações daquele profissional sobre o paciente. Então, se o paciente estava lúcido, se o paciente teve alguma intercorrência, se o paciente está usando atropina, por exemplo, se o paciente está liberado para ser para alta. Então, tudo isso vai ser informado aqui nesse campo evolução. Aí, se o paciente ficar internado por mais um tempo, a gente pode fazer o agendamento, então, de um novo acompanhamento. Aqui que a gente faz, aí nessa telinha aqui, a gente clica em adicionar, e aí o acompanhamento vai ficar salvo aqui. Se por acaso eu não conseguir, eu vou reagendar para as 20 horas. Eu não conseguir fazer esse acompanhamento aqui às 20 horas, a gente pode fazer uma remoção e solicitar um novo reagendamento. Mas aí vai ficar registrado nesse campo histórico de remoção de agendamento. Tudo que aconteceu, a data do acompanhamento que era registrada, se houve uma exclusão e quem foi que excluiu e a justificativa. Isso também é bem importante porque a gente não perde a rastreabilidade, né? Porque às vezes o agendamento foi realizado, você tenta contato com o serviço hospitalar e você não consegue que alguém atenda o telefone, por exemplo, ou os profissionais que estão lá estão ocupados e não podem te dar uma informação do paciente. Então, tem inúmeras coisas que podem ocorrer no decorrer do acompanhamento, né? Que pode impedir que a gente tenha esse contato, né, com a equipe do hospital e possa, assim, registrar como que o paciente está naquele momento, né? Então, por isso que foi feito esse histórico de remoção de agendamento para que a gente possa ter informações, né, sobre algumas dificuldades de contato que possam ocorrer, ou mesmo se a equipe está muito ocupada, com poucos profissionais, e aquele acompanhamento não pode ser realizado devido a dificuldades da própria equipe, né? Então, tudo isso pode ser digitado e informado aqui. Enfim, a parte do encerramento, né, vocês vão ver com bastante detalhes, mais em uma aula futura,
Mas aqui a gente tem possibilidade de informar se o paciente foi internado e se foi o tempo que ele ficou lá, se foi em UTI, emergência, ou se foi encaminhado para o atendimento psicossocial, que acontece bastante, né, entre os nossos atendimentos, se foi um outro tipo, né, para outro local, ou se foi ignorado, né, esse período de internação aqui, que também pode acontecer. O outro a gente normalmente preenche quando o paciente se evade do local, né, que ele foi internado, mas ele não deveria ter tido alta, e ele acaba ou se evadindo, ou a família solicita, então, que ele seja liberado com aqueles termos de responsabilidade. A classificação da gravidade final, ela não precisa ser a mesma da gravidade inicial, como a gente já conversou, né, na nossa outra fala. Ela pode mudar em relação ao tempo. Então, um paciente que fez uso de paraquat, por exemplo, ele chega no serviço hospitalar bem, rígido, sem nenhum problema, e começa a, né, algumas horas depois, a ter dificuldade respiratória, e no passar dos dias a situação dele se agrava bastante, e pode ser um caso grave ou até mesmo fatal. Aí a gente vai... Tudo isso vai depender do desfecho, né? De como que esse paciente evoluiu com o passar do tempo, que ele ficou hospitalizado ou em acompanhamento. E aqui, então, no desfecho, seria, por exemplo, se o caso for leve, daí a gente vai ter uma cura, ou uma cura provável, quando a gente não consegue acompanhar ele até o final, porém ele tem todos os requisitos de um paciente que está curado, né? Ou se foi um desfecho totalmente ignorado. E aí, nesse caso, quando é ignorado, abre essa outra aba do complemento, onde a gente tem informação sobre evasão, se ele recusa o tratamento, se houve uma perda de segmento, o que acontece quando a gente não consegue contato com o serviço de saúde, né? E aí tenta inúmeras vezes ligar para aquele local, não é atendido, a equipe se recusa a dar informações, que também pode acontecer, né? Porque o trabalho de acompanhamento é um trabalho bastante árduo, no meu ver, né, no meu entendimento. E ele quer muito que a pessoa do outro lado, ela seja um aliado da gente, né? Que ela veja o nosso trabalho como um trabalho importante. E não é raro a gente ter dificuldades em saber informações sobre o paciente por negativa da equipe, né? Tanto do médico quanto do enfermeiro, não querem nos informar, acham que não devem passar essa informação, principalmente por telefone. Então, a gente acaba perdendo, né, o segmento daquele paciente. Em relação ao CID, também vocês vão ter, assim, uma aula especial para categorização, né, das fichas em relação ao Código Internacional de Doenças. Eu vou mostrar para vocês, então, algumas fichas já preenchidas, para que vocês possam, né, ter uma ideia de como que é o preenchimento de uma ficha de agrotóxicos, por exemplo. Então, aqui eu vou colocar, aqui é o campo de pesquisar fichas, né? Então, eu posso pesquisar fichas de 2022, e aqui eu posso selecionar a data que eu quiser fazer essa pesquisa. No nosso caso, eu vou procurar uma ficha de agrotóxicos, e que ele vai me mostrar aqui embaixo as de 2022. Então, eu vou abrir uma ficha que a gente está acompanhando aqui. Deixa eu ver. Então, é uma ficha que foi atendida hoje, né, às 15h41. Opa, é a ficha que eu preenchi, desculpa. Não é essa que interessa, vamos pegar uma outra preenchidinha. Essa aqui. Então, é uma ficha do dia 6 de maio, que o meio de atendimento foi telefônico, então alguém do hospital ligou para a gente, né? Aqui estão a pessoa que preencheu a ficha e responsável pelo atendimento, então ambas foram a Marina, e quem a supervisor naquele dia foi a doutora Patrícia, e ela já fez a revisão da ficha, daí já aparece aqui nesse campo preenchido que a revisão foi realizada.
Dados do solicitante, então, nesse caso, foi o médico Ricardo, da cidade de São Lourenço do Oeste. Aqui a gente tem os dados do hospital e o contato telefônico, por isso que o contato não está preenchido aqui nessa região da nossa direita. Ele já aparece aqui automático pelo sistema. Aí os dados do paciente, né, o nome da pessoa, a data de nascimento, né, quando a gente coloca a data de nascimento, o sistema já preenche automaticamente a idade, né, é uma paciente do sexo feminino, não tinha informações sobre gestação, nem escolaridade, nem ocupação, mas como essa ficha ainda está em acompanhamento, as informações ainda precisam ser preenchidas, né. Aqui é o agente, então é o herbicida, né, com essa composição, e o nome dele comercial é o 46 Praia. Aí foi digitado naquele campo complemento do agente. A exposição, nesse caso, ela foi ignorada, né, não se sabe o que aconteceu, a história do paciente era bem confusa, então ainda tem, e por isso que eu optei por mostrar essa ficha, porque ela, apesar dessa ficha ter sido revisada, tinham ainda informações do paciente bastante que não tinham sido obtidas. Então, a gente pode ter essas situações no nosso dia a dia, e que com o passar do tempo e com o acompanhamento, a gente consegue fechar essas lacunas e preencher adequadamente a ficha, de acordo com as informações que a gente vai obtendo no decorrer do acompanhamento. Então, essa paciente tinha um caso grave de sangramento, né, ela foi encontrada desacordada. No momento inicial, essa foi as medidas terapêuticas, na verdade, era um tratamento sintomático suportivo, né? Exames no momento não tinham sido solicitados, e aqui é a história dessa paciente, né? Olhem como ela tá bem preenchidinha, então tem a data, o horário, quem foi que ligou pra gente, o hospital, toda a história relacionada a essa paciente. O paciente está muito mal, com sangramento, mas não sei onde, estava bem preocupado, a única informação que ele tinha, daí foi explicado para eles quais os sintomas esperados, né, dessa intoxicação, em relação à descontaminação, né, que era contraindicada, enfim, tudo isso está descrito aqui nesse histórico. Então, os exames que foram, laboratoriais que foram pedidos para o médico solicitar para esse paciente, a observação mínima que deveria ser feita, enfim, tudo isso foi informado nessa história. Aqui não temos imagens nem anexos, o acompanhamento está acontecendo ainda, né? Aqui, por exemplo, aconteceu o registro do último acompanhamento feito por uma das nossas médicas, né? Liga para o hospital, que eles informam que o paciente está na UTI, a enfermeira Graciela que deu a informação, tudo direitinho em relação ao que o paciente estava manifestando naquele momento, né? Se ele estava usando droga vasoativa, antibiótico. Aqui eu me importo. E além disso, também indicações, né, caso o paciente tivesse necessidade de uma alteração de prescrição ou outro medicamento, né? E nesse caso, o encerramento ainda não aconteceu porque a ficha continua em acompanhamento. Então, é só para vocês terem uma ideia da dinâmica, né, que às vezes não é no primeiro momento do preenchimento que a gente tem todos os dados, né, relacionados ao que ocorreu, né. Aqui a gente tem uma outra ficha de amitraz, que foi feito a solicitação. Aqui está o nome do hospital, os dados do paciente, né, que uma criança pequenininha, ele teve o contato, aqui o agente, né, que envolvido, né, no caso de exposição, qual foi a via de contato, a circunstância que foi acidental, foi na casa dele, foi uma situação única, né, porque a criança teve só esse contato com a gente, as manifestações que ocorreram, qual foi o tratamento indicado pela equipe, exames não foram necessários, o relato aqui da história, né, da criança,
Imagens também não tivemos anexo e não teve acompanhamento. Foi um caso mais leve. E aqui no encerramento, a gente tem os dados relacionados, né, que não houve internação, que ele foi avaliado e liberado no próprio hospital, e que o caso foi considerado bastante leve, né, era só uma contaminação ocular da pele. Então, assim a gente tem esses preenchimentos das fichas, né. É importante sempre lembrar que a gente tem, às vezes, a mesma substância considerada agrotóxico também como inseticida de uso doméstico. Então, na hora que você for selecionar o agente, lá na aba, né, é sempre importante, a pesquisa de agente, sempre importante verificar que tipo de categoria que ele pertence, né. Aqui, deixa eu só ver se eu lembro de algum. De algum, pode ser inseticida. Não. Deixa eu ver se esse é o caso. A permetrina, ele é um piretróide. Ele pode estar presente no agrotóxico, ele pode ser um antiparasitário, ele pode ser um inseticida formicida, ou um medicamento utilizado para escabiose e um repelente. Então, quando vocês forem selecionar o agente, sempre fiquem de olho no grupo a qual eles pertencem, para não ter uma inclusão de um agente errado. Então, por exemplo, ela é um agrotóxico, então eu vou pegar aqui no grupo agrotóxico, que vai aparecer. Agora, se eu digitar rapidamente, colocar lá um antiparasitário, já não é a informação correta, ou um medicamento, né? Então, sempre fiquem alertas e atentos ao grupo ao qual esses produtos pertencem, para vocês poderem fazer a classificação correta, né? Evitando os erros no preenchimento da ficha. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Hoje eu falei que eu não ia me estender muito na fala, eu ia deixar mais para as perguntas, porque na semana passada eu falei bastante, né? Então, deixa eu ver aqui a lição. Eu gostaria muito agora, então, deixar essa meia horinha, né, para a gente conversar, para que vocês possam me passar as dúvidas, se eu puder saná-las, né? Para que a gente possa ter esse tempo agora para essa atividade. André, obrigado. Excelente apresentação, deu para esclarecer várias situações aqui no nosso dia a dia. Muito obrigado, tá? E que temos escrito aqui, antes de passar a palavra para eles, André, acho que só para se pudesse esclarecer rapidamente duas coisas, que eu acho que vai ser de interesse de todos, que é como que faz o cadastramento de novos produtos e como que faz o cadastramento de exames. Bom, o cadastramento de novos produtos é uma atribuição do administrador da senha mais, vamos dizer assim, avançada dentro do CIATOX, né? Então, quando acontece a necessidade, a gente pede para o local entrar em contato aqui com o CIATOX de Santa Catarina, né? Para que a gente possa fazer a inclusão desse novo agente no sistema. Então, nem todos têm essa senha, né, que possibilita a inclusão de novos agentes. Então, pode solicitar no sistema. Pelo próprio sistema, é possível fazer essa solicitação. Aqui, deixa um minutinho. Não é aquele item lá no agente, tem um cadastrar produtos, no agente propriamente dito, não é aquele ali não, né? Não, ali no agente não, ele não está... Ah, tá. O administrador geral de cada centro, ele vai ter no seu menu essa informação de cadastramento de novos agentes, né? Aí é só clicar lá, mas aí não são todos os membros, né, os usuários que vão ter esse acesso. Aí, através desse administrador de vocês, é solicitado e é feita uma avaliação, né, sobre a inclusão, porque às vezes a gente se engana, aquele produto pode já estar cadastrado, né, e vai ser um cadastramento de
2 produtos iguais, por exemplo. Então, esse cuidado é bastante importante. Então, a partir de uma análise, então, é feito o cadastramento. E quando ele é cadastrado, daí todos os usuários têm essa informação na tela inicial, quando há um cadastro novo de produto. Bem Então, embaixo, ali, naquela tela onde tem aquele painel, né, inicial, tem um local de mensagem e tem uma outra informação de cadastramento. Aí vocês podem ver que atualmente aparece a Super Bonder cadastrada, acho que é o último produto que foi cadastrado ali. então, André, pode falar. Quem tá? Marlene está aí, né? Marlene, pode falar. Eu queria também compartilhar essa tela onde faz a solicitação do cadastramento, Andréia. Eu não posso porque eu não tenho essa senha. Não, só de solicitante, só de solicitante. Porque no momento, quando você solicita esse cadastramento, o administrador central tem na aba dele o solicitante. Na minha, ele não aparece. Então, infelizmente, eu não vou poder mostrar como isso é feito. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa questão para a Marisete, que ela vai dar uma aula de medicamentos, e eu já deixo para ela direitinho, né, essa dúvida, e ela vai mostrar para vocês, até porque ela ajuda no cadastramento também. Acho que a pessoa ideal para responder seria ela. Aí eu farei isso dela, com certeza ela vai abordar isso na aula dela de medicamentos. Pode ser, Marisete. Eu acho que é aqui, ó. Veja se eu posso te ajudar, ó. Rapidinho, eu mostro aqui. Se você permite, eu acho que é aqui, ó. Essa é a minha tela. Essa é a minha tela, acho que é aqui, ó. Solicitação, aí substância, gênero, espécie, ninguém solicitou nada até agora, e nome comercial, é cadastrar, né? Eu acho que digita aqui, ó, e aí essa pessoa central aí que você falou, ela vai lá, vai avaliar se realmente precisa ou não cadastrar esse produto, né? Exatamente. Daí a pessoa responsável, né, vai verificar se no banco de dados do sistema já existe ou não, né, se é algum produto similar, ela vai informar para o solicitante. Perfeito. Mas assim, então aproveita e pede para a Marisete, como ela tem um pouco mais de experiência, daí ela na aula dela ela pode avançar isso com a gente. Perfeito. Exatamente, acho que vai ser uma ótima fala dela em relação a esse cadastramento. É bem importante, principalmente nos medicamentos e agrotóxicos. E dos exames também, mesma coisa? Ela pode ajudar a gente ou você tem domínio? Isso também, porque também só pode ser o sendo da administradora para fazer o cadastro. Tá porque aí tem todo o cuidado em relação ao valor de referência e tudo mais, né, nesse cadastramento. Perfeito, então. Tá, inclusive também sintomas e sinais clínicos, né, podem ser cadastrados pelo administrador também, central. Eu já percebi isso, eu não tenho essa permissão, eu vou pedir essa permissão. Eu também não, infelizmente não tenho. Eu vou passar a palavra para os inscritos, tá? O Centro de Informação Antiveneno, não aparece o nome completo, mas eu acho de Mato Grosso. Por favor, pode abrir seu áudio. Ó, a Dani está aqui comigo para ajudar nas dúvidas. Boa tarde. O Centro de Informação de Mato Grosso estiver falando, a gente não está ouvindo. Vocês me ouvem? Ouvimos, mas a pergunta também não. Centro de Informação de Mato Grosso? Não? Eu vou passar, então, vocês tentam corrigir o problema aí, eu vou passar para a Elaine Noronha, então, e aí depois se vocês conseguirem falar, vocês podem entrar na próxima vez. Elaine, por favor. Elaine, se você estiver falando, abre o áudio, por favor. Tá com vergonha agora. Tá.
Tá, eu vou passar então, Elaine, se nós não estamos te ouvindo. Passe, por favor, então, abrir o áudio na próxima e eu passo a pergunta para você. Dilza, consegue abrir seu áudio? Acho que sim, abriu? Aí, isso. Primeiro, boa tarde, parabéns pela apresentação, foi excelente. Eu queria tirar uma dúvida. Quando você tem um acidente por múltiplos agentes, você vai relacionar todos eles lá. Na classificação, aí você vai colocar todos eles lá até o final, como múltiplos acidentes, o CID. Aí a dúvida surge no CID no final. Qual é o CID que eu devo utilizar? E a outra dúvida que eu tenho é em relação à creolina. Creolina, por exemplo, não sei com vocês, Goiás tem um hábito, Goiás, Tocantins, de usar creolina como antiparasitário para o ser humano. De vez em quando a gente recebe alguma coisa aí que a gente sabe que ele não é um medicamento. Aí ele vem na ficha, medicamento. Aí ele é classificado como um produto veterinário. Ele é classificado como um antiparasitário, por favor? É o uso indevido, Dilza. Seria o uso indevido do produto, nesse caso, certo, né? Certo. Mas o que nós aqui não temos tanta ingestão oral, o que a gente já percebe são casos de queimaduras, mas o uso na pele, uso tópico, né, da criolina. Mas aí seria, nesse caso, um uso que não está na bula, não está em lugar nenhum, né? Totalmente indevido. A outra pergunta que você fez foi sobre o CID, né? A questão do CID, não sei se a Dani pode me ajudar, mas é uma questão bem complexa, assim. Tanto que até eu estou esperando para assistir a aula da Ana Carolina para saber um pouco mais sobre o que fazer nesses casos, né? A gente vai ter uma aula com ela daqui a algumas semanas, e eu acho que ela vai ser a pessoa mais, assim, expert para nos responder sobre essas questões. Então, a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos. No caso de raticida clandestino, aqui a gente recebe vários raticida que é clandestino. Era rato, foi uma vez um rato. A gente sabe que é clandestino isso aí. Vocês classificam esses raticida clandestino como raticida e como uso indevido ou diretamente como agrotóxico de uso agrícola, quando você sabe que na realidade é uma diluição de agrotóxico lá que o pessoal faz e sai vendendo nas ruas como raticida? Aqui a gente utiliza classificado, se for organofosforado, carbamato, chumbinho, enfim, né? Tem na classificação como agrotóxico, que foi amplamente discutida entre os centros, né? Por isso que está essa classificação do agrotóxico. Ele é considerado um agrotóxico e tem a informação que ele é um raticida clandestino, já, nesse chumbinho. No próprio agente, lá no próprio agente, quando você cadastra lá chumbinho, entra como agrotóxico e tem a informação que é um raticida clandestino. Então, você pode resgatar essas duas informações se você quiser fazer um trabalho, levantar os dados de raticidas clandestinos, você pode resgatar por essas duas informações, né? Complementando ali em relação ao CID, aqui no CETOX Santa Catarina, a gente costuma botar o que teve, quando é múltiplos agentes, né? Aquele que teve maior sintomas ou que o paciente teve maior prejuízo, né? Então, o CID a gente acaba colocando aquele que, né, causou mais efeitos. Certinho, obrigada, gente. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Dilza. Obrigado. Obrigada. E o Centro de Informação de Veneno aí de Mato Grosso, consegue abrir o áudio? Vocês estão na fila. Ou a Elaine? Não? Eliane Castro, por favor. Eliane, a gente não te ouve. Opa, agora sim, pode falar. Conseguiu? Isso. Aproveitando o tema aí, cadastramento, nós aqui do Centro de Assistência Toxicológica, aqui do HC, a gente está com um pouquinho de dificuldade de localizar as instituições, principalmente no estado de São Paulo. Então, por exemplo, eu tive um caso a semana passada do Hospital das Clínicas, e, assim, existem várias clínicas, e a gente recebeu do Instituto Central. Então, eu queria saber qual seria o procedimento, peço o cadastramento, eu acho que deve ter lá,
mas deve estar com outro nome, porque a gente procura e não acha. Eu não sei se as meninas que estavam nos plantões agora nesses últimos dias conseguiram localizar. Eu não tive esse sucesso na minha busca, entendeu? Eu acabei classificando como Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina da USP, e coloquei uma outra clínica só para escrever na história. Mas eu tive essa dificuldade, a gente está apanhando bastante no estado de São Paulo, que eu diria. Mais difícil, porque as outras cidades são menores. Então, são poucas abas, então a gente consegue. Mas no Hospital das Clínicas está difícil achar. Instituto Central não tem. Tá? E é mais isso. As outras dúvidas já foram levantadas aqui e a gente vai esclarecer com a Marisete no momento oportuno. Mas é só para deixar registrado, acho que nem é nesse momento também para registrar, mas eu queria deixar no bolinho aí do cadastramento dos exames, dos agentes tóxicos e tudo mais. Só para deixar registrada a dúvida e no momento oportuno a gente esclarecer, tá bom? Eliane, só para esclarecer que essas instituições, elas são carregadas pelo CNES diariamente. Então, se existe a instituição, tem, né, essa comunicação e é colocado dentro do DataTox. Aquelas instituições que são corrigidas pelo centro, por exemplo, o telefone, ou endereço, alguma coisa, essa instituição não se sobrepõe à outra, né? Fica aquela que já tem ali e corrigida. Mas, diariamente, se surge alguma nova, enfim, tem que verificado diariamente. Então, vem do banco do CNES. Então, mas a gente percebe que esse banco do CNES nem tudo está atualizado. Até o próprio telefone tem um número a menos, enfim. É verdade. Então, se for percebido alguma coisa, o administrador local ele pode estar arrumando esse cadastro, enfim, né? Fica na mão do administrador local de cada centro. Tá certo, então, entendi. É porque, às vezes, eu acho assim, como o HC é muito grande, ele tem vários departamentos, eu acho que tem um CNES para cada departamento, então, e cada nome, não necessariamente é Instituto Central. Então, a gente procura o Hospital das Clínicas do Instituto Central do HC, Instituto Central, você não consegue localizar, porque lá tem várias clínicas e a gente não sabe, entendeu, qual que é. Quando chega uma amostra, por exemplo, para a urina, Instituto Central, eles não falam que departamento que está, sabe? Fica muito complicado. Mas acredito que o Hospital das Clínicas deve ter um cadastro só, né, por ter um CNES. Exato. E daí vocês têm que colocar o telefone vinculado a cada área, enfim. Temos que ver melhor depois, né? Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada, Andréia. Foi ótima apresentação, muito esclarecedora. Vou fechar aqui. Estou satisfeita com a resposta. Obrigado, Eliane. Obrigada. Vou fechar aqui. André, eu vou transmitir a pergunta. Tem duas aqui no chat, eu vou falar as duas. Então, o Centro de Informação de Veneno do CIAV de Mato Grosso, ele pergunta: gostaria de saber se estão seguindo um padrão quanto à evolução dos casos. É claro que depende da gravidade, mas para um caso leve, por exemplo, podemos evoluir a cada 24 horas? Acho que eles querem ouvir a experiência de vocês. Porque, por exemplo, o caso leve, a gente não espera que o paciente fique tanto tempo assim no hospital em observação. Então, ela é um intervalo mais curto do que 24 horas. Esses casos de 24 horas acabam sendo os mais graves, que o paciente está na UTI, ou de 12 em 12, ou até, mas normalmente é 24 horas os casos de UTI. Casos leves, se a gente fala assim, deixar em observação por 4 horas o paciente, né? Então, no final dessas 4 horas, a gente entra em contato com a unidade hospitalar para verificar como que o paciente está. Então, vai depender bastante, não só da gravidade, mas também do agente que estiver envolvido, né? Se é um agente que tem uma liberação prolongada, que vai demorar mais para ser eliminado, talvez esse tempo de observação seja maior, mas é nesse sentido também que a gente avalia, né, esse intervalo de tempo para fazer o acompanhamento. Excelente, Andréia. E a Ana Contreira, ela pergunta: Andréia, há muita demanda na população, em geral, registrada no DataTox, no sentido de obter informações sobre exposição a agrotóxicos? É pouca.
se a gente for avaliar, se não é muito comum a gente ter esse pedido de informações. O que a gente tem, a nossa maior demanda acaba sendo mesmo animais peçonhentos e até medicamentos, mas agrotóxicos não é tão comum. Até inseticidas de uso doméstico, ou então esses utilizados para dedetização, a gente tem uma demanda maior do que de agrotóxicos. É semelhante a nós, André, também. Eu compartilho aí da sua fala. Eu vou fazer umas perguntas, André, que eu também tenho aqui, dúvidas, né? Queria saber a experiência de vocês, ó. Quando a pessoa é um pequeno agricultor, né? Ela é um sitiante ali, ela faz a plantação dos produtos dela para vender na feira, por exemplo, um exemplo, né? E aí ela vai lá e ela mora nesse sítio. E ela aplica os produtos agrotóxicos, né? E se expõe, tem manifestações e é atendida. É ocupacional, né? Ela estava trabalhando. Aí, só que a minha dúvida, o local, ele mora ali. Eu assumo que ele estava no local de trabalho porque ele estava trabalhando naquele momento, eu assumo como residência habitual. Qual que é a experiência de vocês? A nossa experiência seria local de trabalho, porque normalmente, né, a exposição acontece um pouquinho longe da residência também, onde está a plantação, né? Se fosse, por exemplo, uma tentativa de suicídio no interior da residência, aí já seria outra coisa. Mas a ocupacional, a gente entende que é sempre no local, acaba sendo meio que convenção, né? Que ela ocorre no local de trabalho. Mesmo se fosse uma empregada doméstica, vamos dizer, né? Uma secretária do lar lá, que está fazendo uma limpeza, que mora naquela casa, mas ela trabalha ali. Então, também seria um risco ocupacional que ela está tendo, se ela se expor a um inseticida ou algo assim, um produto de um desinfetante na residência. Eu também tenho essa interpretação. Nós seguimos na mesma linha aí. Uma outra dúvida é o seguinte: quando a gente vai lá no agente, a gente tem no cadastral agente ali da exposição, tem a quantidade e a formulação, se é líquida, comprimido, etc. e tal. Nesses casos, eu tenho que me atentar. Eu acho que é uma pergunta besta, mas vamos fazer porque eu tenho dúvidas sobre isso. Um agrotóxico, de forma geral, é líquida, né? Maioria, né, vamos dizer assim. E ele é pulverizado e a pessoa entra em contato por via inalatória. Porém, no meu agente, eu mantenho ele líquido lá. É isso? Sim, a gente, na verdade... Sim, é isso mesmo. Mas eu vou confessar, assim, que aqui no nosso centro, raramente esse campo do complementar ao agente, no caso dos agrotóxicos, ele é preenchido, assim. Ele é um campo obrigatório para nós, no caso de intoxicações por medicamentos, né? Mas aí acaba se ficando a informação na história do paciente. Então, não sei se a Dani tem uma colocação a falar sobre isso. Não, mas está dessa maneira mesmo, né? Ele é um líquido, só que daí, ao pulverizar, ele inalou, né? É como spray, um aerosol, já não é mais na forma líquida, né? Isso. Se transforma. Mas é dessa forma mesmo. É disso que vocês analisam, perfeito. Eu também tenho feito dessa forma aqui. E a gente tem lá no manual do Datatox, né? Para quem está ouvindo a gente, tem o manual do Datatox lá, só entrar no Datatox, manuais, tem lá o manual Datatox. E nesse manual, a gente tem lá a classificação de sintomas pelo PSS, né? O Poise Severe Score, né? Muito utilizado no encerramento, no desfecho final, quando você vai fazer o encerramento da ficha. Eu pergunto para vocês, na classificação da manifestação inicial, então você vai lá, igual você mostrou muito bem para a gente, na aba de manifestações, eu tenho a gravidade inicial do meu paciente, entre nula, leve, moderada, grave e fatal. Vocês também usam esse instrumento que está no manual, ou é algo mais de experiência ali do profissional que está atendendo? Ele estadia o quadro entre essas classificações e só é usado esse manual para o encerramento? É isso mesmo. Você quer falar? Você complementar? O inicial, né, como o nome diz mesmo, é como o paciente se apresenta, ou se aquele agente tem um potencial grave, por exemplo, para a CLAT, né? A gente sabe que o prognóstico não é bom, né, quando é envolvido esse agente.
Então, a gente já coloca como grave, mesmo que o paciente não tenha sintomas graves, porque no início o paraquat não tem sintomas, né? Então, a classificação inicial já vai como grave, né? Ou outra gente que o paciente está com sintomas, né, bastante manifestações, por exemplo, o inibidor de colinesterase, tá com bastante, já chegou com bastante manifestações, enfim, a gente sabe que está encharcado, que vai precisar de bastante atropina, enfim, é bem grave, porque tem que dar um olhar. Então, essa classificação inicial é mais para definir se aquele caso tem que ser olhado com mais cautela, mais cuidado, ou se a gente classifica como um caso leve, né? Então, se tem que ficar, né, mais atenta com ele ou não. E depois, no final, sim, a classificação certinha, conforme sintomas, conforme evolução, conforme a gente. Então, a inicial é mais para isso, porque ela fica na lista lá de acompanhamentos, né? Para a gente saber se é caso leve, se é moderado, se é grave, para conduzir melhor os casos, né? Até porque a gente nem tem essa informação do PSS lá nessa tela, né? E ficou restrito ao encerramento. Dani e André, excelente. Muito obrigado pelas perguntas. Agora eu vou passar a palavra, por favor, pode abrir o áudio, o seu áudio. Miriam, por favor. Boa tarde, pessoal. Apareceu o Camilo aí, porque eu estou aqui no computador do professor Camilo, sou do Ciatox Londrina também. Excelente apresentação, gostei bastante. Mas uma coisa me preocupa bastante com relação aos agrotóxicos, são 6 princípios ativos para o chumbinho, porque ele pode ser aldicarbo, carbofuran, conforme vocês mostraram ali, só que a gente nunca vai saber qual é. Eu estou com a tela do Datatox Guia aberto aqui, eu tenho classificação de chumbinho como carbamato e organofosforado, carbamato ou organofosforado, chumbinho ou organofosforado. Não há meios de fazer uma padronização para colocar o chumbinho com uma única composição, por exemplo, um inibidor de colinesterase, quando os sintomas são bem clássicos de um agente inibidor de colinesterase, como no caso do carbamato. Tem 6 notificações, 6 formas da gente colocar o chumbinho. E até o estagiário fica numa situação meio difícil, porque o médico do outro lado da linha, ele está atendendo o paciente chegou com aquele frasquinho de chumbinho, sem informação nenhuma, mas sabe que é um chumbinho, e a gente nunca vai saber o princípio ativo. E eu acho que fica meio confuso, né? A gente sempre discute isso aqui com o professor Camilo também, esses vários princípios ativos no chumbinho aqui, porque é muito difícil alguém chegar e falar, o paciente ingeriu aldicarb, né, mesmo porque está proibido, aqui no Paraná a gente sabe que o que vem é do Paraguai, também a gente não vai saber a composição a descrição da composição do chumbinho. Isso me preocupa um pouco, mesmo porque quando a gente vai fazer as estatísticas, aparecem diferentes. Por exemplo, eu acabei de ver que eu tenho 4 fichas aqui para revisar, daí eu tenho que achar uma dessas para padronizar. Não haveria um jeito de padronizar um agente único para chumbinho. E outra coisa, a gente sempre ensina, né, para os estagiários que o chumbinho não é raticida. Ele é usado clandestinamente como raticida. E na classe, ele aparece aqui como raticida clandestino? Não. É Miriam, né? Isso. Miriam, em relação ao chumbinho como raticida, não. Ele está na classe de agrotóxico e tem a observação de raticida clandestino. Tá? Mas ele está na classe de agrotóxico. Né? Então, ele está na classe raticida clandestino, grupo agrotóxico. É o grupo que... o grupo como agrotóxico. Isso. Ele é do grupo agrotóxico. Tá? Então, ele não é do grupo raticida, ele é do grupo agrotóxico. E ele é um raticida clandestino. Tá? Fica bem definido, né? São grupos diferentes, né? E em relação a essa variedade aí de chumbinho, pode ser carbamato, né? Porque tem alguns... Esse Datatox é para todo o Brasil. Então, tem alguns centros que identificam. Né? Então... Por isso,
aqui tem, até numa época aqui no Setor Santa Catarina até era identificado, hoje em dia a gente não, é só mais em termos de pesquisa, né, enfim, que a gente consegue, né. Então, como é para todo o Brasil, então por isso que tem todas essas variações. O que a gente orienta na hora do preenchimento são aqueles centros que não identificam, colocar sempre como carbamato ou organofosforado determinado, né? Porque pode ser um ou outro, ou pelos sintomas, a gente até pode pensar que é um ou outro, mas a gente não vai nunca ter a certeza, né? Mas então, só para explicar porque tem essa variação, mas também nada impede dessa discussão ser levada, né? E redefinir isso também, tá? Pode gerar, na hora de tirar uma estatística, né? Se lá o plantonista, enfim, colocou vários tipos e a gente acaba tendo que juntar tudo para ter assim, essa informação que é única, né? Então, sim, então... é uma discussão que a gente pode levar, mas a princípio só esclarecendo por que tem essa variação, né? Porque alguns centros têm laboratório e conseguem fazer essa identificação. Aí eles identificam através de análise do produto, então. Cromatográfica, cromatográfica. É que acho que aqui no Paraná a gente não tem essa opção, pelo menos aqui na nossa universidade nós não temos. Por isso que fica essa dúvida. Então, na dúvida, não sabendo, coloca carbamato ou organofosforado. Isso, dessa maneira que a gente orienta aqui também. Uhum. Aqui é o que eu sempre oriento também, tanto que eu tenho aqui 185 casos dessa forma, carbamato ou organofosforado, mas às vezes o estagiário acaba se confundindo também na hora de preencher a ficha. Então, está lá no atendimento, Espero ter ajudado. Minha dúvida maior. Muito obrigada, viu? Obrigado, Dani e André, excelente. Acho que essa colocação do chumbinho é nessa linha mesmo que vocês colocam. Não temos mais nenhuma pergunta, André. Te agradeço novamente e agradeço a Dani e ela do seu lado também para dar o apoio. É isso mesmo. Aqui é mais não é uma palestra formal, é isso mesmo, uma discussão para todo mundo, vai transmitindo a sua experiência, mostrando como que faz, o outro vai também adaptar ou vai continuar fazendo da forma como faz. Mas é sempre bom obter essas informações de gente que iniciou, igual vocês iniciaram desde o início, né? E aí, muito bom. Quer fazer alguma fala final, alguma coisa? Marlene? Não, eu só queria agradecer, né? O convite, espero ter contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês. Marlene, pode falar. Então, muito bacana, muito obrigada, Andréia, Dani também que está aí. Aí eu estou com uma pergunta aqui do pessoal lá do Mato Grosso, né? Lá no Mato Grosso eles têm muito Quitius confluens, e eles já fizeram uma classificação e pediram para inclusão já faz alguns meses, e não foi incluído. Tu sabe alguma coisa, Dani? Não entendi. Inclusão do quê, Marlene? Uma espécie de Quitius. Quitius confluens. Não sei te informar, Marlene. E lá de quanto em quanto tempo vocês fazem revisão para ver o que tem lá de solicitado? Conforme agora depende, porque nós em Campinas, né, que fazemos. Então, realmente nós estamos com bastante demanda nesse momento. Eu não sei há quanto tempo que ela solicitou, mas aí a gente pode dar uma... Uns 4, 5 meses já. Não sei te responder, Marlene, só olhando. Não, talvez, Dani, por isso que talvez não tenha ido para o ponto certo, né? Não tenha chegado até vocês. Talvez tenha sido solicitado, né? A Rosana que está perguntando aqui. Rosana, vamos fazer por e-mail, vamos, né? Ou espera quando fazer um e-mail direitinho lá, né, Dani? De repente, né? Eu vou revisar ali as solicitações, Marlene, para ver se realmente aparece ou não, e daí a gente entra em contato. Tá, eu vou te mandar o que ela mandou aqui no meu WhatsApp.
porque eu não tenho governabilidade, eu acabo não fazendo nada disso. Mas muito obrigada esse momento. Assim, as pessoas, vocês, né, tem toda aquela discussão com o pessoal do desenvolvimento, e o pessoal acaba ficando, às vezes, com as dúvidas. Então, esse curso, esse momento de vocês é muito importante. Muito obrigada pela disponibilidade, e a experiência de vocês, André. Muito obrigada. Só aproveitando que estamos online, André e Dani, o Oswaldo perguntou aqui no chat, ó, em relação aos novos produtos liberados nos últimos 3 anos, já foram colocados no DataTalks? Se não, quando isso vai acontecer? Vocês têm uma ideia dessa logística, desse procedimento? Os produtos agrotóxicos? Não, é isso, liberado nos últimos 3 anos. Pois é, porque a gente carrega os dados, a gente carregava da Anvisa, né? A Anvisa, a gente não está mais conseguindo acesso a essas informações, enfim. Então, a gente tem que ter algum órgão que disponibilize essas informações para poder carregar, né? Porque, senão, o acesso manual fica quase que inviável, né? Imagina, 3 anos de produtos, né? Então, a gente sempre depende de um órgão maior para também a gente poder fazer essa conversa para liberar, né? Então, não sei te responder exatamente quais produtos, enfim, alguns são colocados manualmente, conforme solicitação, né? Então, não sei te responder mas provavelmente não devem estar todos incluídos, não, porque já faz esse tempo que a Anvisa não libera, né? Não disponibiliza esse banco. Porque ficaram algumas aprovações pelo MAPA, né, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eu estou bem confusa, porque pelo que eu vi, seu banco, que era o CIA, né, que era o Banco de Informações sobre Agrotóxicos da Anvisa, ele era bem completinho, vinha com todos os dados, né, categoria tóxica do produto e tudo mais. Agora, o mapa, a gente já não sabe como que é, porque é outro enfoque, né? Isso é perigoso, né? Em cima do agrotóxico. Então, talvez teria que ver como resgatar essa informação. Está sendo bem difícil. E a gente não tem mais acesso. Marlene, pode falar? Eu vou comentar, né, Dani, essa pergunta do Oswaldo. Na verdade, esse sistema de solicitar para incluir o que não aparece no banco, né, acaba trazendo os novos, né, Oswaldo? Então, à medida que o centro se depara com uma situação de um novo, de um produto que não está aí no banco, então eles vão sendo incluídos, quando a gente não tem acesso, como a Dani explicou e a Andréia, a gente acaba incluindo por demanda, à medida que vão aparecendo as intoxicações, né, ou que vão aparecendo aí os nomes, as situações, eles vão sendo incluídos. Por isso que é muito importante o administrador local, a equipe saber que tem essa opção, o administrador local saber fazer essa solicitação de inclusão, né? E como a Dani disse, estão cheios de demandas de cada um no seu serviço, não tem ainda um comitê organizado, com tempo para ajudar, né, nesse processo, elas acabam ficando um pouco sobrecarregadas, mas é um processo em construção. Quanto mais as pessoas entenderem do sistema, usarem corretamente, saberem todas as opções, mais fácil vai ficar e mais completo, né? Então, é todo um processo. Obrigado, Marlene. Andréia e Dani, obrigado pela sua fala, então, novamente. Agradeço esses 2 dias que esteve com a gente, tá? Muito obrigado mesmo, valeu por ter compartilhado conosco. Dani, obrigado por ter apoiado aí nessa discussão, com a sua experiência também. E aí, só lembrar a todos que dia 23 a gente dá continuidade. Agora, a partir do dia 23 de maio, vai ser às 10 horas da manhã, tá? Pela disponibilidade dos palestrantes. E aí, mais próximo dos dias, eu mando lá novamente lembretes dos nossos grupos de coordenação e do Emergência em Toxicologia, tá? Obrigado a todos. Lembrem-se de registrar a presença. André e Dani, bom finalzinho de segunda aí para vocês. Boa semana a todos. Obrigada, igual para vocês também. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Obrigada.